Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Karin Zanhuk, ela que é voluntária da Pax, tem nos auxiliado aí nas mídias sociais, gratidão, querida. A Karin também, ela trabalha com tecnologias, é escultora, pintora, espiritualista, devota de Yogananda e da Grande Mãe Divina. E hoje ela vai falar o que é que nós vamos aprender com Durga, esta grande divindade do panteão hinduísta. Coloquei até umas flores aqui, porque hoje é Dia Mundial das Florestas. Hoje também inicia o outono no hemisfério sul, a primavera no hemisfério norte. É ano novo para o... E é Dia das Mães, acabei de ler agora há pouco aí no mundo árabe, olha só. Então vamos que vamos. Vamos dar boas-vindas à querida Karin para que a gente possa aprender sobre Durga. Tudo bem, querida? Tudo bom? Então tá bom. Vamos lá, olha, flores para todos os espíritos da natureza, já que hoje é equinócio, né? Outono e primavera. Outono aqui no sul, primavera lá no norte, né? E vamos que vamos. Vamos lá. Botei o filtro de anjo hoje, vamos? Eu tô vendo, tô olhando aqui, eu falei, o que que tá acontecendo exatamente? Você colocou asas de anjo? Eu É botei isso as mesmo que eu asinhas estou de vendo ou anjo. estou delirando? Então, exatamente, eu botei asinha de anjo aqui. Vamos colocar umas borboletinhas. Ah, nada como entender de tecnologia. Olha só, família Pax. Você aperta um clique e muda tudo. Que legal. Deixa eu Muito ver bom. aqui. Pronto. Não, a pessoa não passa maquiagem, põe a tecnologia para trabalhar, entendeu? Entendi, muito bom, né? Eu já não faço nada, porque eu não sei, eu ponho flores aqui do meu lado. Para o plano espiritual, claro, e para todos nós, né? E aí, vamos lá. Vamos falar então sobre Durga, esta grande divindade do panteão hinduísta, que traz a força, E né? eu já trouxe a Durga, né, para falar dela, eu coloquei o Ma na frente. E esse Ma Eu não é vi. de malvada. Não, é lógico que não. Esse ma, ele é um prefixo, um sufixo que eles usam na Índia, que significa mãe, né? Mãe, é. Até lá no Ashram, na live que você fez com o pessoal da Kriya Yoga também, ele te chamou de Carmen Ma. Quando eu vou no Ashram, eu sou Karin Ma. Então Tá vendo? é uma declaração de amor, de respeito, né? Principalmente dos hinduístas que eles fazem para as mulheres. Então, quase todo mundo eles chamam de Ma, eles chamam de mãe. E a Durga, ela tem essa energia, né? Essa energia da mãe feminina. E por que a gente está falando de Durga? Conta aí, Carmen. As próximas Pois é, por que que semanas. nós estamos falando? Começa amanhã o Navaratri, as 9 noites da deusa. E Durga é a principal energia desse momento, são os aspectos de Durga que o hinduísmo reverencia a partir de amanhã. Aliás, essa semana ainda tem mais um monte de celebração, né? Nem fala. Exatamente. Aí as pessoas ficam confusas, porque a Durga, ela é a principal, uma das mais veneradas na Índia. Mas aqui no Brasil a gente escuta, uma hora falam Parvati e outras horas falam Shakti. Por que Parvati, Shakti, Durga? São todas representação da mesma mãe, mas ela tem várias faces. Mas por que o Navratri traz a Durga como a mãe, essa grande mãe que se materializa? E aí, para a gente começar a falar um pouquinho da Durga, tem que falar um pouco de Parvati, que ela encarnou várias vezes e foi esposa de Shiva várias vezes, mas na representação terrena de ciclos encarnatórios. E você tem Shakti, que é a natureza feminina divina. Talvez algo muito ali no cosmos, mais inacessível. E a história de Durga começa justamente quando tinha o Mahasura. Ele, a história dele, ele era representado por um boi, né? Ele era tipo um minotauro, vamos colocar assim, para ter um paralelo. E ele era muito disciplinado. E ele sabia o que queria, mas ele sabia o que queria pelo poder do ego. E quando ele fez todos os pujas, todas as orações e toda a devoção, tudo que você faz com hábito, com frequência,
Você tem os seus méritos para receber isso. Toda a mitologia hindu fala sobre isso. Só que se você direciona eles para um bom aspecto, você constrói e edifica o universo junto com todo o universo. Mas se você faz no sentido egóico, manipulativo, você acaba construindo aquilo. Mas é o que eu falo, subir no topo da montanha às vezes para cair depois, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele fez os pujas, ele fez as orações, ele seguiu todas as regras do jogo, mas com os propósitos deturpados. E isso causou um desequilíbrio muito grande no universo. E entre os pujas que ele fez, e entre as proteções que ele fez, e todas as orações que ele fez, e todas as regras do universo que ele cumpriu, com intenções manipulativas, ele conseguiu um benefício aí do Lord Shiva, de Krishna, que era nunca poder ser derrotado nem por nenhum homem e nem por um Deus. Foi o pedido que ele fez. E como ele tinha disciplina, devoção, os méritos, e ele cumpriu as regras do jogo para ter aquilo, ele ganhou este benefício. Só que ele começou a usar mal desse benefício. Então, Brahma, Shiva e Vishnu tentaram equilibrar o universo, indo de frente com ele, falando que está tudo errado, enfim. E acontecem aquelas batalhas épicas da mitologia. E eles sabiam que não podiam derrotar, eles não podiam derrotar Mahasura. Ele tinha, né, as dádivas, ele tinha a colheita para isso e ele tinha essa invulnerabilidade. E foi quando eles chegaram para Parvati, só você pode nos salvar. E isso vai de encontro, e esse salvar é salvar o equilíbrio do universo. Sim. Então isso vai de encontro, eu acho, com a mensagem da Mãe Maria. Eu vou até pegar aqui. Gente, acessem. Ela colocou na canalização dela, que está transcrita aqui naquela rosa vermelha, o seguinte: somente o amor cura, somente o amor transmuta a guerra. Então, nessa ânsia de trazer o equilíbrio para o universo, era necessário amor para lutar essa guerra, era necessária energia feminina. E Parvati, né, ela veio nesse aspecto terreno, materializado da grande mãe, e na presença de todos a trindade, né, da criação, Brahma, Vishnu e Krishna, e mais outras divindades, todos eles chamaram Shakti, a sua natureza feminina do seu interior, e pediram: mãe, venha. Então todos eles doaram a sua própria parcela divina feminina de dentro deles e chamaram pela mãe. E é quando a Parvati, que a gente conhecia, muda de forma, novamente, que ela veio de várias encarnações e várias formas, e ela vira Durga, né? E Durga surge com 10 braços, com 10 armas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso que é Durga. A Durga, ela tá entre Shakti e entre Parvati. Por isso que a Durga, ela é capaz de realizar, ela vem por nós. E ela é composta de uma dádiva divina de toda a parcela feminina que existe em toda a criação. Então, esse foi como Durga surgiu. E a gente está falando de guerra, não sei o quê, e ela tem que derrotar alguém que está passando pelo ego, ela tem 10 armas e ela vai lutar com amor. Como é que funciona isso? Quando Durga apareceu para mim, eu falei: tá, Durga. Aí eu olhei a imagem e falei: 10 armas, quanta violência, a gente é cheio de preconceito, né? Mas eu escuto muito quando alguma coisa fala: estuda, vai olhar. Eu falei: tá, eu vou ver essa pessoa cheia de arma, mas na época eu tinha o não olhar, às vezes, né? Espada, carnificina, e não é nada disso. Aí eu fui atrás da internet inteira e descobri que não tinha literatura em português de Durga. Aí eu achei num sebo brasileiro esse livro, aquele em inglês, tá vendo? As 10 armas as 10, os que nós aprendemos com os 10 itens, né? Com os 10 braços da Durga, as armas que ela carrega. E tem lições valiosíssimas aqui. Então, a Durga, quando ela porta a sua primeira
das 10, a gente vai falar de 10 coisas. Vamos lá, vai dar tempo. A primeira parte que ele começa o livro falando, ele fala da espada. E muito me lembra um pouco das lives do Gazerner, né? A espada do discernimento, ele era do Cleódio. A espada, ela é o discernimento, é a sua mente. Então, quando a Durga usa a sua espada, ela separa o joio do trigo. Ela serve para seccionar, para cortar aquilo que não precisa mais existir ou que não está condizente com a realidade ideal. Ela separa o que não deve existir, define por própria natureza. Sim. E o que é positivo pode crescer porque deixa de ter aquela drenagem de energia que essa outra coisa não existente está drenando do positivo ou do existente para poder subsistir. Então, quando você usa sua mente para separar os seus pensamentos e focar nos pensamentos corretos, os pensamentos negativos automaticamente definham. E essa é a primeira arma de Durga, o seu intelecto, a sua capacidade de discernir a sua mente, tá? Logo em seguida, ela tem o arco e o flecha. São duas armas, tá? O arco e a flecha. Todas essas armas ela recebeu também junto com as dádivas de Shakti, cada uma de um deus. E, se eu não me engano, ela recebeu de Rama o arco e a flecha, mas eu posso estar enganado. O arco é a intenção e Durga nunca erra. O arco é a potência dela de querer atingir o alvo, tá? Então, faz parte do nosso foco. Naquele momento, eu não sei se vocês já tiraram com arco. Eu tive a sorte de ter um pai que tinha um arco e flecha, né? E uma casa bem grande lá do meu avô. Então, a gente atirava muito com arco. E uma das coisas interessantes do arco é o prender a respiração, né? Então, assim, é um pouco da Kriya Yoga também. Essa questão do... Quando você puxa a mola do arco, a Durga ensina, você está se concentrando em algo. E geralmente, para não errar, não tremer, para desacelerar seus batimentos cardíacos e poder ter o foco necessário no seu coração, na sua visão e na sua mente, você faz esse exercício de, ao puxar o arco, inspirar, ou seja, ter a vontade de fazer aquilo, mas quando você foca naquilo, você para. E esse é aprender a respiração. E você foca naquilo sabendo exatamente o que você quer atingir. É o processo meditativo e do foco, da orientação de onde você quer chegar. Então, com o arco, a Durga ensina você a meditar com foco. Você focar, você ter a intenção de fazer alguma coisa, usar sua força para isso, mas quando você estiver naquele pensamento, aí vem uma das lições do Saint Germain recente, que eu tava... Um desses posts saiu dos portais. Quando você tiver um objetivo, não faça perguntas que não tenham a ver com aquilo. Não atrapalhe esse objetivo. O arco é exatamente isso. É o seu processo meditativo. Eu estou meditando para isso. Então, é aquele momento de você ter o foco para acertar seu alvo, tá? Sim. O arco, ele vem trazer essa sua capacidade meditativa de focar e não deixar que pensamentos intrusos venham. Que você pare sua respiração, foque naquilo para poder soltar a sua flecha. Aí a gente vai para a terceira arma de Durga, que é a flecha. Porque a flecha, como eu falei, são dois em um. A flecha de Durga, ela é feita de luz. Então, o Mahasura, ele tinha toda uma horda de seres não evoluídos com ele. E essas flechas que nunca erravam o seu alvo, essas flechas que são disparadas, por serem luz, ao disparar uma flecha saíam 1000 e nenhuma errava o alvo. E por serem flechas de luz, elas simplesmente iluminavam, tá? Então é a dádiva da consciência divina. Quando você tem uma boa palavra para falar, e se você sabe que é o momento certo, lembra o arco, né? Você sabe que é o momento certo, você sabe que é a pessoa certa. Ou na internet, eu acho que a internet hoje é essa múltipla flecha de Durga, né? Quando você tá num 1 a 1 é uma flecha única. Hoje na internet tá uma live que nem essa, assim, um monte de gente. Você lança a flecha.
e elas acertam seus alvos. E esse alvo, ele não destrói aquilo que não deveria existir, ele ilumina aquilo, para aquilo seja o que deveria ser, tá? Sim. Então, as flechas de Durga é muito da palavra, do que você distribui para o mundo, né? Se prepara que essa lição ela é muito forte, porque nada se joga ao vento. Que tipo de flecha você está distribuindo pelo mundo? As palavras que você soltar por aí, num comentário, numa conversa de corredor, vão chegar às vezes em mais lugares do que você imagina. Que flechas você está lançando? É a luz? São as flechas de Durga? Então a Durga, ela traz essa questão de quando você lançar a flecha, que ela seja do que há de mais puro e melhor que existe em você. Passando da flecha, ela tem uma coisa que é meio complicada de explicar, que é esse disco aqui, tá vendo? Uhum. Eu vou definir ele como um chakra, tá? Ele é um chakra mesmo. Tem várias literaturas, várias coisas que descrevem ele, às vezes como uma espécie de um bumerangue, um dente que parece um sol, um círculo que parece um sol, mas é como os Vimanas, né? Eles falam Vimanas, mas para mim era nave espacial. Nada, Vamos para lá. mim também. Esse chakra, como não tinha como representar ou explicar, eles, ao longo do tempo, quem conta um conto aumenta um ponto, e foram trazendo várias imagens e várias formas. Esse chakra o chakra, é a sua própria existência. Ela também recebeu da Trindade hindu esse chakra, e esse chakra é a vontade dela. Os chakras são seus pontos de vontade, seus acúmulos de energia pelo corpo, onde a energia espirala. Então, é onde você deposita a sua própria energia. Em muitos momentos na batalha, enquanto ela fazia alguma coisa, ela lançava o chakra dela, ou seja, ela lançava a intenção dela para resolver algumas coisas, enquanto ela fazia as coisas, e automaticamente esse chakra voltava para ela. Com esse chakra, a gente aprende que muitas vezes a gente não pode ficar bitolado nas coisas. O que é seu, é seu. Se você trabalha com ansiedade, com apego, você não faz as coisas acontecerem como tem que acontecer. São os desejos que a gente lança para o mundo. É a nossa intenção que a gente joga no mundo. Deixa ela trabalhar por um tempo enquanto você se ocupa das coisas do dia a dia. E no momento certo ela retorna para você. É bem interessante. É bem É isso de se mesmo. pensar. Bom, E, gente, são armas, viu? Ainda bem que eu não ouvi aquela voz chata na minha cabeça falando por que você vai olhar para esse ser cheio de armas aqui? E eu ouvi a voz do meu coração que falou, vai estudar, vai conhecer. claro. Ela também porta um sino. E esse sino, a lição dele é muito simples. Se você lembrar de um som de um sino, tem gente que pode ficar irritada, tem gente que pode falar que é pacificador. Se a gente estudar um pouco da questão de frequência e vibração, a gente sabe que às vezes o que incomoda é porque a gente não está vibrando na mesma frequência, tá? E ela fala muito, esse sino é um pouco dessa relação do santo bateu, o santo não bateu. Esse sino, a presença dela dispara esse sino. E ele reverbera no coração de todos os presentes. Quem vibra com Durga se alegra. Quem não vibra, ao sentir a presença dela e se reverberar da presença dela, quem não vibrar com isso acaba ficando alerta, com medo, receoso, ansioso. Ele desperta um desbalanceamento dentro das pessoas. Então, esse sino, ele vem para ensinar a sintonia que a gente está vivendo. Para você se observar. E se de repente o seu sino não bateu com o sino de outra pessoa, ou foi de um lado só, enfim, você perceber quanto você está vibrando e como você está vibrando. E principalmente, como você está recebendo a vibração do universo. Porque se algo te incomodou, é porque é alguma coisa que você não está entendendo.
Com Ela é muito certeza. interessante. Ela Muito também bom. tem um que eu adoro, que eu uso, que eu amo de paixão, que é o Japamala, que é aquele Ah, negócio de continhas, que o meu está no meio da minha bagunça aqui, mas eu não sei onde está. O que que é o Japamala? O Japamala são 108 contas, né? Um colarzinho onde você faz os seus pujas, as suas orações, a sua devoção. E ela não solta esse puja. Ela não solta esse Japamala, sabe por quê? Ela nunca, nunca, nunca para de rezar. O universo é criado, o universo é criado toda vez que ela move uma conta. O universo não para de ser criado. A criação não para. Ela não foi, ela não é e nem será. Ela está sendo. É um contínuo agora. E ela não para de orar. Isso me lembra também uma passagem do Mahabharata, que todo mundo ficava rezando e falava para a mãe dos Pandavas, que eu esqueci o nome dela, porque eu não sou boa de nomes, por que que ela não fazia as orações no horário e não cumpria aquelas disciplinas. E ela falava assim, eu tento, eu juro que eu tento, mas eu tô tão ocupada pensando em você, meu senhor Krishna, que eu não lembro. Essa é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro mala. Estar conectado com essa energia. Ela estava em constante oração. E esse Japamala, ele vem com essa questão. Madurga está com 10 braços, lutando contra uma horda de demônios pelo equilíbrio do universo. Atirando seu chakra para lá. Jogando mil flechas daqui. Usando o sininho dela lá. E nesse meio tempo, ela não para. Ela não para de pensar na sua criação. Ela não para de desejar um novo universo, criar e recriar, curar e trazer energia. Ela não para. Então, é esse foco no processo criativo, esse foco na devoção, que pode ser uma oração que você faça nos seus horários, mas ela nunca para. O que que você faz durante o dia quando está com a cabeça vazia? Né? Um japamala ajuda. É bom, às vezes, ele rola no braço assim, né? Não tem nada a fazer, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer, sei lá, um ponopono, vou fazer alguma coisa. É bem interessante essa questão do mala e essa questão de se você está mantendo os seus pensamentos um atrás do outro, um atrás do outro, se você está parando e se desviando. Ela também tem mais um item que ela tem uma taça. E essa taça, um cálice sagrado, vamos lá. Ah, esse aqui, tá facinho, meu copinho de água. O que que ela faz com essa taça? Ela esvazia ela bebe. E essa taça enche. E ela bebe. E essa taça enche. Essa taça somos nós. São os karmas, os dharmas. Ela tem um amor incondicional para fazer a transmutação. Mas por que que ela esvazia a nossa taça? E a gente fala sobre marés. Ela esvazia, ela bebe nosso karma, nosso dharma. Ela trabalha com amor incondicional dentro dela. Porque ela pode, porque ela tem energia para transmutar, porque ela nos ama e porque muitas vezes é necessário que a gente tenha um auxílio divino para esvaziar a nossa taça quando a gente é muito teimoso em não esvaziar. Ela faz isso por amor, para que a gente possa trazer líquido novo, fluido novo, energia novas para a nossa vida. sim. Então, é a energia transmutadora da compaixão e o poder curativo do amor, porque muitas das taças que ela bebe são de veneno, mas Uau. ela é a grande mãe, ela é a curativa, ela transforma, ela transmuta no seu seio esse veneno em energia positiva em novos fluidos para inspirar nova criação. Então, assim, do que a gente está enchendo a taça? A gente está ajudando ela no trabalho ou dando trabalho para ela para transmutar? Isso aqui também é importantíssimo. Durga, ela tem também uma coisa que tentei pegar, não consegui. Que o Bueno tem. Aquelas conchas. Qual que é o nome da concha, É Carmen? Que ele concha solta. mesmo. E você toca, né? Concha. É uma Concha. concha que
Eu tinha o vídeo do banho separado aqui, mas perdi já. Mas eu acho. Que são aquelas conchas em espiral, que você sopra e Sim, elas fazem o barulho retumbante. sim, maravilhoso. É, elas são que é essa representação dessa concha. Quando você põe a concha no ouvido, o que que você escuta? O barulho do mar. O barulho do mar. Tem alguma coisa lá dentro produzindo aquele barulho? Não, o ar, o vento. Mas a concha tá fechada. De onde vem esse barulho? O cosmos, não sei. Exatamente. A concha, ela contém o som do Om, o som da existência. Aquele som que existe por si só. Aquele som que não é criado. Ela contém o som primordial. Ela simboliza isso. Essa concha que todos eles sopram na batalha. Mas aí, quando você sopra a concha, pena que eu não consigo ouvir do Bano. Ele faz um som estridente. Estridente não, ele faz um som. Ele vai direto no coração, ele faz É. um. Ele faz. Quem. Gente, não é impossível não prestar atenção naquilo. É impossível que aquilo não te atinja de alguma forma. Aquilo é um decreto. Durga, antes de qualquer batalha, sopra essa concha. Porque ela é o decreto da vitória antes mesmo da batalha começar. E essa é a lição. O que que você tem decretado na sua vida? Antes de uma coisa começar, isso não vai dar certo. Já tô até vendo. Você tá soprando essa concha. E você tá fazendo decretos que não estão vindo do on. É. Se você tiver alinhado, se você primeiro ouvir a concha para pensar, ok, esse é o som do universo. Isso é bom para a existência, isso faz parte. Eu vou tocar essa concha da forma correta. Qualquer coisa que você começar, se você fizer alinhado com esse propósito divino, ao colocar o seu ar, o seu sopro, a sua ação, a sua intenção, antes mesmo de dar o primeiro passo no campo de batalha, você já venceu. Claro. Durga Ma tem essas ferramentas e eu acho que eu já passei por todas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. Esqueci, lógico. Duas? Acho que faltam duas, porque eu Faltam marquei duas. 8. Olha, Eu vou espada, falar do escudo. Faltou arco, o escudo. flecha, chakra, O sino, escudo dela japamala, é. concha, escudo. Não é. Vamos pro escudo. O escudo de Durga, ele não é feito de vibranium, tá? Que são as garras do Wolverine, o escudo do Capitão América não é feito de vibranium. É um material muito, muito, muito mais poderoso que tudo isso. Ele é feito de amor incondicional e compaixão. Isso é invencível. Claro. Isso é impenetrável. Não existe o que tente atingir o amor incondicional e compaixão e rasgue isso. Porque isso é a base de toda a existência. A coisa se autodestrói tentando destruir ao outro. O escudo de Durga, ele mostra que quando você não sabe lidar com uma situação, traga à sua frente o amor incondicional e a compaixão. Respira, usa o arco, joga suas flechas, joga seu chakra, mas no momento em que você não sabe o que fazer, traz para a situação o amor incondicional, a compaixão. O escudo da Durga não serve para proteger só ela. Quando ela quer em campo de batalha, ele vira uma cúpula e protege uma cidade inteira. E esse mesmo poder desse escudo nós temos em nós, em qualquer situação da nossa vida. Basta decidir usar. Basta querer usar e lembrar de acionar esse escudo da Durga. O amor incondicional e a compaixão são impenetráveis. Não confundir a compaixão com empatia. Com empatia você sente o que o outro está sentindo. A compaixão ela é um tantinho mais é da família, mas é muito mais sutil, mais próxima do amor incondicional, que é mais ou menos quando você vê a criança com o joelho ralado.
Você vê o joelho ralado, você fala, nossa, coitado, você cuida do joelho ralado da sua criança, mas você não vai ficar sofrendo porque a criança ralou o joelho, entende? Você entende que é uma dor necessária, que foi uma experiência necessária, que aquela pessoa vai ter que trabalhar com isso. A compaixão, ela tem a dádiva de amor, mas você não traz para dentro de si, entende? Você não sofre com aquilo. Você ouve os lamentos do mundo, você não sofre os lamentos do mundo, que é a parte da mãe Kuan Yin. Aqui ouve os lamentos do mundo, ouve a compaixão, ouve com atenção, ouve com amor. Ela retribui, ela conversa, mas ela não sofre os sofrimentos do mundo. Ela ouve os sofrimentos do mundo e retribui com os bálsamos de amor que for possível. Receber ou não é o outro lado, né? São dois lados, mas a compaixão ela distribui esse amor incondicional, essa atenção tão necessária. E às vezes muito da escuridão que existe, como ela estava enfrentando um universo de escuros, de desequilíbrio, que ela precisava iluminar, ao tocar o escudo delas, os seres eram iluminados. Porque era o que lhes faltavam, amor e compaixão. Sim. Porque eles não recebiam essa dádiva de amor. Então, o escudo de Durga, ele fala pra gente prestar bastante atenção no que a gente está colocando na frente das situações. E quando não tem nada, tenta colocar essas duas coisinhas, puxa lá do fundo do coração. Vocês vão ver que tudo se auto-resolve. É bem impressionante. E por último, eu achei que tinha acabado. Não. O tridente de Shiva, tá? E aí também eu vou lembrar de 300 lives aí que já passaram aqui. Que a Carmen já deve estar cansada de ouvir. Vai lembrar o caduceu por onde sobe a Kundalini. Ele tem as 3 presenças, né? Ele tem um tridente. Então ele vai trazer os 3 aspectos de Deus, ou a Trindade, ou a Shamatrina, ou mente, corpo, enfim. E alma, né? Ele vai trazer sempre esse aspecto da Trindade. E ele significa, em termos, traduzindo, né, todas as escrituras, que você é capaz de acabar com qualquer mentira desde que você conheça a sua verdade. Quem é você? Quem é você? Se você ficar em pé e segurar o seu tridente, você fala, eu sou assim, você tem dúvida. Quando você sabe o que você é, não importa o que falem, quando falem, que situação falem, é inabalável, tá? Quando você se conhece, você é uma pessoa inabalável pelos ruídos do mundo. Então, é com esse tridente que ela recebe de Shiva que ela consegue derrotar Mahasura e colocá-lo no seu lugar. Ele educa, ele é longo, porque ele mantém a distância necessária, às vezes, para que as coisas resolvam. Essa é uma coisa muito importante. Quando você se conhece, você não permite que as outras personalidades ou as influências do mundo adentrem o seu espaço de ser. Porque nós somos coletivos e indivíduos ao mesmo tempo. Então, quando você entende esse propósito, você entende essa missão, você fala, eu sei que eu sou assim, você não permite que essas influências externas te abalem. Ele te ajuda a você se manter em pé. E ele fala um pouquinho também, porque ele é longo, às vezes da distância necessária para você ser um observador das situações e tomar as decisões corretas. Então, a 10ª arma de Durga é conheça-te a ti mesmo, busque o seu eu sou, aquele que não vai gerar dúvida, não é quem eu estou. Esse é aquilo que nunca mudou em você. Eu acho que esse tem sido o meu desafio. O que é que nunca mudou em você desde a sua infância? Quais são suas inspirações? O que é o que é em você que nunca mudou? Parte do mistério de você encontrar esse tridente, essa bênção de Shiva, essa dádiva de se autoconhecer, vem de quando você começa a conseguir se responder a isso. E eu me deparo
com essa pergunta há 10 anos, tá? Em diferentes escrituras, em diferentes vivências, por diferentes mestres, por diferentes sábios. E talvez seja uma das mais difíceis da minha vida. Tem algumas respostas anotadas aqui de alguns aspectos, mas eu sei que eu não cheguei ainda lá. Mas eu sei que eu já estou muito melhor do que eu estava antes. Né? A maturidade é uma coisa muito importante ao longo da vida. E é muito engraçado que no meio dessas coisas todas que Durga ensina, com as suas armas, ela tem as coroas, tem outros adornos, mas o 11º elemento, eu acho que da questão da simbologia dela, todo deus hindu tem o seu veículo, né? O Ganesha eu acho mais divertido, vou ter que falar, que eu não me aguento. Um elefante que monta num rato é inexplicável, tá? Surreal. Um elefante que tem um rato como veículo. Mas eu vou aproveitar para falar que na Índia eles não matam rato, porque é o melhor amigo do Ganesha e é o veículo do Ganesha para remover os obstáculos. Eles são rápidos, eles acessam qualquer lugar. Não tem nada que um rato não consiga acessar. Essa é a grande verdade. Pois é. A gente não sabe por onde eles entram, mas eles aparecem. A Durga, ela encolhem. Você já viu? Eles encolhem. Eles não têm osso. Eles têm cartilagem. Então, se tem um pedacinho, se tipo é o buraco da fechadura, no buraco da fechadura também agora foi pequeno, mas um lugar pequeno, eles conseguem se comprimir e eles passam, eles atravessam. É uma loucura. Não, é muito louco, né? Eu fico pensando, gente, e para criar toda essa simbologia, que trabalho que esse povo teve? E mais trabalho dá pra gente também, né? Antes de falar do veículo da Durga, é bom falar sobre isso, porque às vezes a gente vai estudar mitologia hindu e a gente começa a ver, mas um falou que é um tigre, outro falou que é um leão, que é o caso da Durga. Sim. Um falou que o nome do deus é esse, outro falou que o nome do deus é aquele, blá, blá, blá. Alguém me fala se o carnaval correto é o do Rio de Janeiro, se é o bloquinho de rua ou aquele lá de Olinda? Pois é. O importante é não perder o esqueleto da história, não importa como ela se vista. E a Índia, gente, eles são tão criativos e festeiros quanto a gente, tá? Então, assim, não se atenham aos detalhes. Estudem todas as histórias. Vocês vão ver que o esqueleto é o mesmo dentro de todas elas. Então, às vezes, um vai falar que é a cor azul, amarela, que o nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquele. Quando você vai ver, são as mesmas representações, os mesmos valores em roupagens diferentes. Então, isso acontece muito. Eu que gosto de estudar mitologias, o hinduísmo ele me deixa maluca às vezes. Esse caso da Durga. São 33 mil deuses, né? Não, suave. Eu não decoro nem meu próprio nome às vezes. Isso porque nós aqui, né, Karim, reverenciamos os básicos, né? Não sei se são os principais, seria o melhor termo, mas são os mais conhecidos, né? São aqueles que são mais atuantes, mais reverenciados, aonde eles têm o maior número de templos ao redor da Índia inteira, principalmente. Né? Mas e aí, como é que fica o veículo de Durga? Leão ou tigre? Ou os dois? São os dois. Olhando a todas as histórias, dependendo do momento, e até porque Durga chega em várias fases, vocês vão ver no Navaratri, também ela tem várias fases. Alguns momentos ela está com tigre, alguns momentos com leão. Então, os dois animais são animais de poder. Eles são donos, imperadores, né? De tudo. Mas o leão, ele tem um aspecto mais familiar. E geralmente nas histórias, a Durga aparece no leão quando ela está protegendo os seus. Quando ela está cuidando da sua família cósmica. E ela aparece com o tigre quando ela está defendendo um território. O tigre é mais solitário. Ele anda só. Ele também é o governante. Ele também rege toda a atmosfera do local que ele está, assim como o leão. Mas ele tem uma aspectação menos familiar. Ele realmente está preservando alguma energia, alguma natureza mais pura. E que ele vai
precisar de mais ênfase do que o leão. Ele é forte, mas o tigre é forte, rápido, veloz. Então, essas nuances que eu falo que nas histórias, e antes de falar tá errado, outro lugar tá assim, pare e presta atenção nessa história específica que está sendo contada com ela no tigre. Pare e olhe aquela história específica onde ela está com o leão. Percebe o contexto. Sempre tem um porquê isso está mudando, tá? Então, é um felino grande. Ainda bem que só botaram 2, não trouxeram os outros, pra gente não ter que quebrar mais a cabeça. Mas essa é a expectação. E quando ela vence uma Hasura, ela estava em cima de um leão. Ela veio restabelecer a ordem do universo, ela conseguiu restabelecer a ordem do universo. Nesse processo, ela ainda se divide em 2. Não exatamente. Enfim, é meio doida. Essa multidimensionalidade da mitologia hindu, mas a famosa Kali, aquela deusa azul, né? Tem uma expectação bem forte. É ela, na verdade, que traz a energia necessária e a concentração de energia necessária para poder derrotar uma Hasura. Ela surge de uma lágrima de Parvati, né? Não, era uma lágrima de cansaço, falando assim: eu preciso soltar a concentração necessária do que há em mim e de todos os deuses. Então, dessa lágrima nasce Mahakali, que é a famosa, eu acho que é uma das mais conhecidas no Brasil. Durga não é tão conhecida. Eu vejo muito Lakshmi, eu vejo muito... Lakshmi é dinheiro, né, gente? Igual Ganesha. Todo mundo quer. Eu também quero. Então, a Sarasvati é um pouquinho mais conhecida. E até a Kali é mais conhecida aqui. Então, Kali também é uma das manifestações que surgem de Durga, da Divina Mãe. E é a que consegue dar trabalhar toda a ordem, né, a horda que estava atrapalhando a própria Durga. Ela teve que se dividir em 2 praticamente para poder vencer a batalha. E com o cetro dela, com a consciência de que ela era inabalável, e já tendo decretado no início da batalha a vitória antes mesmo de começar, e só com armas que trabalham amor, discernimento, compaixão, ela consegue derrotar um ego que já estava em umas proporções que estavam causando desequilíbrio no universo. Então a energia negativa estava tentando consumir e drenar a positiva. E ela equilibrou tudo isso. A Andrea está sugerindo você fazer uma live sobre a deusa Kali. Na próxima. Eu acho que eu tenho uma amiga para indicar, depois a gente vê, para falar sobre legal. Kali. Tá bom. Aí, nós trouxemos... Eu quis falar um pouquinho de Durga, porque o Navaratri está chegando. Sim. E são algumas celebrações da face de Durga que a gente vai falar. E por ela não ser conhecida, eu queria mostrar esse imenso amor e às vezes, procurando na internet, vão ver as armas, vão ver as histórias, mas contar toda a filosofia e todo o amor que existe por trás disso, né? Quem quer ver a guerra, vê a guerra. Quem quer ver a essência das coisas, acaba enxergando um outro ponto de vista. Isso é bem importante. E porque o Navaratri aconteceu em setembro, está acontecendo agora, isso também eu acho importante falar. Navaratri são 9 noites. E assim como a gente celebra na Wicca, nas culturas pagãs, os equinócios, os outonos, invernos e as entre-estações, os solstícios, o Navaratri são exatamente os equinócios, o dia que o sol fica igual e o dia que a noite é maior ou que o dia é maior. Então, são a mesma celebração dos mesmos eventos que acontecem, só que a Índia é muito mais legal que a gente, porque a gente tem um carnaval, então tem várias 9 noites lá. É muita festa. E esse Navaratri agora, ele é diferente lá do de setembro, que são os 2 mais comemorados, esses dos equinócios. Esse Navaratri agora, ele termina com o nascimento de Rama, Lord Rama. E o outro é com a vitória de Shiva. Lord Rama, que eu amo, ele tem esse carinha aqui, melhor amigo dele. Esse aqui é Hanuman, e ele traz Rama e Sita em seu coração.
Hanuman, Hanuman. adoro. Então, Lord Rama, ele vem também estabelecer o equilíbrio. E a história dele está toda no Ramayana, que a gente pode trazer outro dia, que é uma história muito legal. E Legal. ele é a representação dos devotos. Então, esse Chaitra, que é o primeiro mês hindu, o mês em que Brahma é a encarnação de Brahma, o Rama que está aqui dentro, do lado da Sita, tá? Ele criou o universo no mês de Chaitra. Então, a gente não está celebrando o início de um ano, o início... Não, o Chaitra Navaratri, que a gente vai celebrar agora, com as bênçãos da mãe, que é a geradora de tudo, ele é a celebração do início do universo, no mês de Chaitra. E começa Né? amanhã. Começa amanhã. Então, feliz início do universo. Eu não sei nem como fala isso. Como é que a gente deseja? Feliz universo novo? Não sei. Se Deus Feliz quiser, ano universal novo? feliz consciência nova para a humanidade, né? Porque é o que está faltando, mais discernimento e consciência para acabar a guerra, ter mais respeito, né? E todos vivermos realmente em paz, né? Chitra Navaratri, né? Começa amanhã, não é isso? Dia 22, é. Amanhã. 22. Amanhã, 22 de março. As 9 noites da deusa é diferente do de setembro. Esse comemora o início do universo. Olha que demais. Maravilhoso, né? É o mês de Chaitra, que é um calendário lunar, é uma data móvel. É, Shai. Dá um trabalho lascado acompanhar isso. Não, e é legal, porque a Karen, ela é devota de Yogananda, entre outras divindades, e ela conhece muito sobre hinduísmo, né? Por isso mesmo que é nada melhor que ela, ninguém melhor que ela hoje está aqui compartilhando com a gente todo esse seu conhecimento, para que a gente possa iniciar realmente o Navaratri amanhã, com todas essas informações importantes, entendendo como é que nós vamos utilizar as personificações e as armas, entre aspas, de Durga, na nossa vida diária, né? Querida Karen, porque Exatamente. afinal os desafios E a Durga... são os mesmos para todos nós como humanidade, né? É bom que as faces que vão vir agora no Navaratri a gente vai publicar, né? Fica de olho na mídia da Pax todo dia a face dela. E elas portam também essas armas de Durga, mas não todas de uma vez só, como eu expliquei aqui, que essa aqui é quando uniu o céu e a terra, né? A Durga, ela é tudo em um. É aquele 3 em 1, super ketchup com mostarda e mel. Mas ela... uma face por dia. Na descrição a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a arma, mas o foco está mais na personalidade e na manifestação que essas... eu não gosto de chamar pequenas divindades, eu gosto de chamar de divindades mais específicas, que no mesmo exemplo da Psique e Eros, eles tiveram a volúpia, que eles chamam de uma divindade menor, mas essas divindades mais específicas, que elas têm menos detalhes, menos abrangência assim, de informações, elas são importantes para a gente focar num assunto. Elas trazem foco para a nossa percepção. Então, a gente vai trazer essa questão, né, Carmen, Sim. que é mais celebrado no norte, essas 9 deusas, no norte da Índia. E vão trazer assuntos específicos por dia, todos os aspectos que Madurga tem, só que focados em cada encarnação de Parvati, enfim, em todas as histórias, e elas têm em si flores, cores, personalidades e focos para você ir vibrando. E o Chaitra Navaratri, as 9 noites, é porque é festa, porque é carnaval? Tem uma história por trás do carnaval. E o Chaitra também. São 9 dias de celebração, mas cada dia um aspecto, porque assim como o curso em milagres, você trabalha um aspecto por dia e você faz a sua preparação para viver a sua vida melhor ao longo da sua vida. Esses 9 dias, você está começando, celebrando o novo início do universo, novo ano, sei lá. Então, você encadeia numa sequência de meditações, de vibrações, um pensamento por dia, numa intenção para construir o seu novo ciclo da melhor forma possível. Então, aqui eu falei da Durgona, depois vem a Durguinha. A gente vai tentar passar isso aí. A Carmen, obrigada, Carmen, por ter deixado, né, fazer essas artes que a gente sempre celebrava as 3, que é a Índia do Sul.
Não, A estamos Índia do Sul são aqui para três. tomar. A Índia do Sul são três. A Carmen já tem todo esse material, que é publicado há anos. Há anos, eu mapeei 4 anos, pelo menos, que já está saindo esse material dentro da Pax, né, Carmen? Só que agora vai sair um assunto foquinho por dia, para a gente poder conhecer e viver um pouquinho mais esses ciclos e esses aspectos. Para poder absorver e entender a profundidade, a seriedade e como é que nós devemos conduzir as nossas vidas de acordo com o nosso livre-arbítrio, é claro. Mas nesse momento de transição planetária, é sempre bom a gente se inspirar nos deuses, nas deusas, na mitologia, nas religiões, nas filosofias. E o hinduísmo tem 5.000 anos, né? Não nasceu anteontem. Então, não custa nada dar uma olhadinha, se aprofundar e perguntar para o teu coração o que, que bate como verdade, como é que isso pode somar na tua vida, né? E a Karen se dispôs a fazer um trabalho maravilhoso, que ela é expert, a grande maga da internet aí, para poder colocar em imagens as cores do dia, a flor do dia, a explicação do dia, o mantra do dia, para nos próximos 9 dias nós podermos acompanhar as faces da deusa Durga, nesse Chaitra Navaratri, que é o Navaratri que acontece no mês de março, na realidade no primeiro semestre de cada ano. E depois no segundo semestre são só 3 divindades que eles reverenciam. E só lembrando que esse é material que a Pax já distribui há anos e anos na mídia social, gente, pelo amor de Deus, tá? Sim, sim. Todo o É material que... diferente, para você ver como foco, né, abordagem e linguagem, comunicação verdadeira, é fundamental nesse momento. É fundamental, realmente, né? Você E conseguiu eu queria pegar ter a tudo que já parabólica. existe. Eu Não, mas queria é muito bom. ter a Você sua transformou. parabólica Não. de momento. A Carmen fala, Ué, putz, tá tá aí, ó. acontecendo isso, eu queria ter eu essa parabólica. É que aqui é tudo 50.000 coisas ao mesmo tempo, é o senhor-chefe lá. Mas olha, eu te agradeço do fundo do coração, porque com amor, com carinho, com simplicidade, com verdade, com objetividade, você colocou de uma forma transparente e clara um assunto que muitas pessoas podem julgar ser chatos, porque é uma energia que a gente não está acostumado, né? Tem palavras, tem modo de vida, tem crenças, principalmente nessas mitologias que nós não somos muito familiarizados, que a gente nem quer saber. Mas eu acho que nós estamos no momento de se aprofundar em tudo o que é bom para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E como na Pax nós somos ecumênicos e celebramos absolutamente tudo, vamos lá. Chaitra Navaratri, começando amanhã. Ai, vamos aproveitar que a gente acabou o tema do Navaratri, só fazer um spoiler, né? Também vamos celebrar o Ramadã. Yes, depois da manhã começa o Ramadã. Olha, já quero, então, já que você falou do Ramadã, eu vou falar Pode aqui o falar. que eu hoje falei para a Karen. Eu adoro a filosofia do Islã, eu amo realmente. Hoje, os astrônomos, até me arrepia, os astrônomos se reuniram hoje para olhar o céu, eles não viram a Lua, porque o prognóstico era o Ramadã começar amanhã, dia 22 de março. Como eles não viram a Lua nova, o Ramadã vai começar no dia 23, porque provavelmente, então, aí a Lua nova aparece amanhã no céu. Na minha visão, eu estudo e vivo a espiritualidade há 41 anos, junto com o Mestre Saint Germain, enfim, a filosofia, a religião mais verdadeira e mais próxima de Deus é o Islã, na minha opinião, porque une a ciência, a astronomia, eles fazem cálculo para entender a incidência da luz de Deus, do universo e desse novo ciclo. E hoje, além de ter chovido no Oriente Médio, choveu pedra. Até o sheik de Abu Dhabi se emocionou muito. E 26 segundos depois que ele fez uma postagem, eu estava já assistindo, porque eu sigo as pessoas para as quais eu conheci e eu rezo para eles todos os dias, como eu rezo para todos os dirigentes governamentais de todos os países, todos os dias. Então, eu sinto que granizo é bênção, sem dúvida. Chuva no deserto é bênção, é água, é purificação. Amanhã é o Dia Mundial da Água, né? Reverenciamos a luz. Então, fiquem ligados, família Paz, porque essa semana tem muita celebração boa. Querida, eu falei muito, você tem 4 minutos. Vê como é que você quer aí deixar a tua mensagem. Só queria agradecer a todo mundo por estar presente, agradecer a Carmen por ter me chamado no susto e por ter atendido meu pedido, que essa é a primeira live. Eu falei, Carmen, eu quero ir, né? Geralmente eu falo, não, eu tô com vergonha. E essa é a primeira que eu falei, Carmen, eu quero ir. Ela falou, pode ir. É claro, mas eu também sou tímida. Olha, pode ser que ninguém acredite, mas é verdade. Mas é o seguinte, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sabe.
porque é para isso que nós nascemos, né? Imagina, eu que te agradeço, viu, querida? Obrigada por tudo, pelo seu talento, pelo seu dom, pela sua inteligência, pela sua criatividade, por hoje compartilhar a Durga e nas próximas que você decidir, você compartilhe todas as deuses e deuses do panteão hindu. São só 33 mil, então vai ter bastante assunto ainda. Mas tem outros panteões, porque eu estudo todo. Depois a gente muda de. Vamos fazer uma série de panteões. Não sei o que a gente Eu faz. sei. Estão pedindo o teu Instagram aí, ó. Querem te seguir. Qual é o seu Instagram? Tá aqui? Não, eu nem vi. Quando acabar a live, eu me marco tanto na postagem do banner que eu não marquei, Tá, e como aqui. Aí vai ter um botãozinho para clicar, e aí tem o meu Instagram. O meu tá Instagram não tem ótimo. nada, gente. Então tá Tem. jóia. Obrigada, querida. Que Deus abençoe sempre. Que Durga continue nos dando força e coragem para vencer os desafios. E feliz Chaitra Navaratri, família Pax. Feliz Chaitra Navaratri. Beijo. Obrigada. Beijo, querida. Gratidão. Namastê, família Pax. Namastê.